Muito bem, agora vamos sem pausas, né? Falar aqui do mercado de franquias, mais especificamente do nosso negócio da metodologia Supera. Bom, esse tema ele provoca, não é à toa, né? O mercado mais seguro para se investir em 2022 e vamos entender por que investir nesse mercado e como investir, né? Hoje a gente vai ter aqui principalmente dois fóruns bem importantes, um com o Eduardo, que trabalha na parte bancária e especificamente na linha de investimento de franquias há mais de 10 anos. Ele vai falar com a gente. E o nosso presidente e fundador, Antônio Carlos, vai falar de como ele começou essa caminhada empreendedora e o que ele aprendeu, né, ao longo desses caminhos. Bom, fique por aí. Eu não poderia deixar de falar também que no final desse webinário teremos algumas condições bem especiais que são só para aqueles que estão participando. Então, por favor, não saiam do webinário antes de ouvir todas as condições, porque depois vocês podem me ligar ou mandar um contato e dizer: mas Breitler, veja bem, foi só nos últimos 5 minutos do webinário. E eu vou ter que falar: pois bem, eu sei, mas eu preciso que seja assim. Então peço para vocês que fiquem até o final e a gente vai falando aqui com vocês. Bom, vai mandando aí no chat de onde vocês estão falando, de qual cidade, que a gente vai interagindo e depois eu abro para algumas perguntas no final. Bom, vamos falar um pouco de franchise, né? Das franquias no Brasil. Essa iniciativa ela começou principalmente na década de 70, um modelo que começou a consolidar mais no Brasil. Bom, são mais de 3 mil marcas que temos atualmente de franquias espalhadas pelo país. 195 empresas dessas 3 mil que têm o selo de excelência da Associação Brasileira de Franchise, ABF. E isso é muito relevante, pois para conseguir esse selo, nós precisamos seguir uma série de orientações e procedimentos que são intitulados, são repassados pela ABF. Bom, um dado ainda muito importante sobre a visão de franquias e ter um negócio próprio. De acordo com o IBGE, 10 empresas que abrem no Brasil, 6 delas fecham antes de completar 5 anos. Isso mesmo, gente, aproximadamente 60% das empresas fecham antes de completar 5 anos. Mas a taxa de mortalidade de franquias com até 5 anos de funcionamento cai para 5%. Isso demonstra ainda mais a importância de ter um modelo consolidado, testado, que garante com que a gente tenha mais chances de fazer prosperar o nosso negócio, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem a chance de empreender com mais segurança. Bom, ainda de acordo com esse estudo que foi feito sobre essas empresas, o Sebrae acusa principalmente as causas de fechamento dessas empresas. Primeiro item, falta de planejamento. O que fazer, como fazer, quais são os indicadores que devem ser perseguidos, como prosperar e ter mais, até ampliação do negócio, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, falta de treinamento e capacitação, porque muitos desses empreendedores, eles são entusiastas da ideia, porém eles não sabem como perseguir esse sonho através de um mercado tão competitivo. Eles não têm uma infraestrutura para que ele possa se apoiar. E falta de gestão. A maioria dos empreendedores, como eles são entusiastas por natureza, eles vão desenvolvendo gestão e aprendendo gestão no decorrer do caminho, ao longo do caminho, né? Eu acredito que muitos dos senhores que estão aqui e devem estar se vendo no seu primeiro negócio, talvez, quando começou a empreender, mas hoje, né, a gente já aprendeu muito sobre o modelo de franquias e alguns erros não precisam ser repetidos, né? A gente pode aperfeiçoar e aproveitar, então, toda essa expertise. Como no Supera, nós já fazemos isso há 15 anos. Bom, e aí é o seguinte, o primeiro painel que nós temos aqui é muito interessante. Como e por que os bancos apostam cada vez mais na franquia de modelo, cada vez mais no modelo de franquia? Por que os bancos estão com a visão para isso? Para isso eu vou convidar aqui o Eduardo Rodrigues, um grande parceiro nosso.
Ele é economista formado pela Universidade 9 de Julho, especializado em mercado de capitais, gestão avançada de franchise e gestão de rede de franquias, com experiências em instituições bancárias como o Bradesco e Santander. O Eduardo tem uma expertise muito interessante, ele tem mais de 10 anos atuando só na parte de mercado de capitais para franchise, e ele vai passar um pouco da visão dele. Nós faremos aqui algumas perguntas para o Eduardo e ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor por que os bancos estão vendo essa iniciativa como positiva. Ok? Eduardo, já nos escuta? Posso? Já estou por aqui. Muito bem. Boa noite, Eduardo. Tudo bem com você? Boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade aí da família Supera, né, dar esse espaço aí para falar um pouquinho sobre a minha experiência no setor de franquias e sobre a questão das instituições financeiras, né, como elas se comportam e como elas enxergam o setor de franquias aqui no Brasil. Perfeito. Então, ó, Eduardo, para ajudar a nossa dinâmica, eu preparei aqui algumas perguntas nas quais eu vou te fazer. E aí, eu acho que as Perfeito. dores e as perguntas que a maioria dos nossos colegas que estão aqui perguntariam, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta, Eduardo, por que os bancos estão de olho no mercado de franquias? Bom, eu acho que a sua introdução aí ao tema já fala muito sobre o quanto esse setor, esse nicho de mercado é estratégico para as instituições financeiras, né? Então, quando a gente olha o mercado de franquias no Brasil, né? Primeiramente, só para a gente dar um pano de fundo aí do que a gente vai comentar aqui. O Brasil ele está muito bem posicionado, né? Quando a gente vê a nível mundial, o Brasil é o quarto país, né, em termos de market share de franquias, né? Então, assim, é o quarto país que tem mais franqueadoras mapeadas, né? Olha Então, isso só. já mostra o quanto o país está bem posicionado a nível mundial, né? Quando a gente olha a nível mundial, né? E quando a gente pensa também toda essa questão de franquias, ela é muito bem estruturada no Brasil, né? Então, a gente tem uma lei de franquia desde 1994. Desde 1994 já existe uma lei que regulamenta esse sistema de franquias, né? E mais recente, em 2019, essa lei de 94 foi revogada e tem uma lei nova de franquias, né, que saiu em 2019, que deixa o sistema muito mais transparente, muito mais seguro e traz muita credibilidade para o setor, né? Então, Interessante. observando tudo isso, observando todos esses indicadores, né, que você apresentou no início aqui da apresentação, sobre a questão de índices de mortalidade, sobre a eficiência do setor, tudo isso faz com que o banco olhe para o nicho de franquias de maneira estratégica, né? Muito Isso bem. faz com que, no mínimo, assim, eu posso citar aqui para você, no mínimo 5 grandes bancos, né, tradicionais, tem uma área específica com um olhar diferenciado para franquias. Só para vocês terem uma noção, né? Então, assim, é um público que o banco tem total interesse de atender, porque traz essa segurança, esse respaldo que a gente já comentou anteriormente. Sensacional. Bom, isso tem um pouco de link na segunda pergunta. Quais os benefícios de fazer parceria com os bancos, Eduardo? Sim. Bom, quando a gente fala de benefício, de parceria, a gente tem que pensar que parceria tem que ser bom para todas as pontas, para todas as partes, né? E quando a gente está pensando aqui nessa visão de parceria ganha-ganha, eu gostaria de pontuar 3 pilares aí, né, de parceria. Então, vamos lá. A gente tem o franqueador, a gente tem o franqueado e a gente tem a instituição financeira. Onde o franqueador se beneficia com essa parceria em bancos? Bom, primeiramente na sua expansão, né? A partir do momento que a franqueadora ela tem uma instituição financeira que conhece seu modelo de negócio com profundidade, que conhece todos os riscos dessa operação, isso faz com que o banco tenha segurança, né, em dar crédito para os seus franqueados. Então, assim, de cara, o maior benefício para a franqueadora, na minha percepção, é o apoio à sua expansão. Então, a partir do momento que a franqueadora expande, a franqueadora prospera também, né?
está agregando novos franqueados, então eu entendo que esse é um maior benefício para a franqueadora. Para o franqueado, o melhor benefício e o maior benefício, na minha percepção, é o fato de ele ter acesso a crédito, mesmo ele não tendo histórico no seu CNPJ, né? Para quem conhece o mercado financeiro, sabe que a análise de risco, na maioria das vezes, é feito conforme o seu histórico, né? O seu comportamento, né? E em franquias, O score, como a gente tem né, Eduardo? Score, exatamente, né? Então, assim, o banco vai olhar tudo isso. O fato de você estar entrando no mercado com uma franqueadora que já tem todo o modelo de negócio testado e aprovado no mercado, isso traz mais segurança para o banco em dar crédito para um CNPJ recém-constituído. Então, assim, isso é o principal benefício, né? Hoje, um exemplo, se você quiser empreender, né, e precisa de um aporte financeiro de uma instituição financeira, e você não tem histórico, certamente você não vai conseguir crédito, né? Isso eu posso falar com muita propriedade, com a experiência que eu tenho em franchise de mais de 10 anos. Essa é a realidade. Agora, quando você tem uma franquia por trás, isso é possível, isso é factível, e eu já acompanhei várias operações de liberação de recurso para esse perfil de candidato a franqueado, né? Sem histórico de faturamento e recém-constituído. E quando a gente olha para o terceiro pilar aí dessa parceria, que são os bancos, para o banco é muito importante ele ter uma exposição ao risco menor, né? Então, assim, um dos principais papéis do banco é analisar risco, né? Então, quando a gente fala de risco e a gente olha para o público de franquias, é evidente que esse risco é muito mitigado, né? Então, assim, para o banco, o maior benefício aí de uma parceria ganha-ganha é ter acesso a uma base qualificada, né? Quando a gente olha para o público de franquias e a gente olha para o varejo, a gente consegue entender e fica muito evidente o quanto essa base de franquias é muito mais qualificada, né? Então, a gente vai poder explorar um pouquinho mais isso à frente, mas eu entendo que esses são os 3 principais benefícios aí de uma parceria com bancos, com instituições financeiras. Tem uma pergunta extra aqui, ó, Eduardo, que muitas pessoas também passaram para a gente. Por que os bancos acreditam que o mercado é seguro? Eu acho que você consolidou um pouco, mas fala para a gente por que é seguro. Bom, o que eu costumo falar, né? Franquias é como se fosse uma receita de bolo, né? Então, assim, imagina que você tem uma receita de um bolo que sempre dá certo, né? Então, ele tem medidas, ele tem quantidades específicas, o tempo necessário ali no forno, enfim. Então, uma franquia é uma receita de bolo. Então, a partir do momento que o franqueador ele transfere todo esse know-how para um franqueado, a chance de esse franqueado não ir bem é bem menor. É possível o franqueado não ir bem? É possível, é óbvio, né? Existe um risco, mas esse risco é diminuído por quê? Porque ele tem uma marca, por exemplo, vou usar o exemplo aqui da Supera, uma rede que já tem mais de 300 operações que foram testado o modelo de negócio. Entendeu? Então, isso traz muito mais segurança e muito mais apetite para o banco correr risco nesse setor, né? E também quando a gente olha o mercado de franquias, por experiência própria, nos bancos, nas instituições financeiras que eu já trabalhei, o que a gente percebe de cara? O índice de inadimplência é infinitamente menor, né? A última instituição financeira que eu trabalhei era em torno de 5 vezes menor, né? A vinculação desse franqueado com o banco é muito maior, porque quando a gente faz uma parceria, a gente pensa na necessidade do franqueado e a gente estrutura uma proposta conforme essa necessidade. Então, esses franqueados são muito mais vinculados, são muito mais rentáveis, né? E por isso o banco entende que faz sentido investir em franquias, né? E entende que é um setor mais seguro
do que os demais setores aí do varejo. Beleza, muito bem, Eduardo. Ó, pergunta bônus para você responder em 30 segundos. Fala para a gente qual que é as vantagens de uma linha de crédito com o banco. Agora é aquela hora que você consolida a sua fala. Bom, além da questão de análise de acesso ao crédito, né, que eu comentei para o CNPJ recém-constituído, as instituições financeiras que têm um olhar diferenciado para franquias, eles costumam ter um prazo estendido para pagamento e tem um item que é fundamental, eles dão carência, né, para o franqueado. Ou seja, a gente sabe que franquia não se paga em 3, 4, 5 meses, certo? Então, as principais instituições oferecem de 6 a 12 meses para o primeiro pagamento. Então, isso possibilita que o franqueado possa montar a sua franquia, começar a faturar e, conforme ele já esteja faturando, começar a pagar a parcela de financiamento, né? E, além de tudo, acesso a uma taxa mais competitiva, né? Quando a gente fala que banco analisa risco e conforme o maior risco, maior é a taxa, no setor de franquias a gente tem um risco reduzido e isso reflete na taxa das modalidades de crédito para o setor. Então, eu destaco esses pontos aí como uma das maiores vantagens aí de tomar crédito com uma instituição financeira. Muito bem. Bom, Eduardo, agradecer muito a sua participação aqui. Depois, no final, o Eduardo vai ficar por aí. Se aí tiver alguma dúvida depois no banco, a gente pode resolver no final e a gente vai seguindo em frente. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Que a gente consiga continuar essa parceria de muito tempo aí, para que a gente possa possibilitar mais sonhos pelo Brasil afora e não só pelo Supera, mas a gente também possibilitando isso de uma forma financeira, né? Obrigado, viu, Eduardo? Valeu, até mais. Tchau. Até mais. Bom, pessoal, dando andamento então às apresentações aqui, eu tenho que chamar ele, o nosso presidente e fundador, Antônio Carlos. Vou fazer a apresentação, o presidente, se você me permite. Ele é nascido em Porto Feliz, formado em engenharia aeronáutica pelo ITA. O Antônio Carlos é o fundador e presidente do Supera, onde a gente já conta com mais de 350 unidades. Vocês, infelizmente, não podem aplaudir ele de pé, mas eu posso fazer os aplausos aqui, porque vocês vão ver o quanto é diferente tudo que o Supera propõe, e vocês vão ter a oportunidade de saber, através dele, como isso tudo surgiu. Que é isso que arrasta essa nação laranja pelo Brasil afora. Está contigo a palavra, presidente. Obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre Supera, sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto muito. Eu acredito fortemente que a mola transformadora de uma nação é o empreendedorismo, né? A gente não pode querer sair de um país de segundo, terceiro mundo para um país de primeiro mundo, sem olhar de forma muito carinhosa e muito séria e muito competente para o empreendedorismo. O brasileiro, por sua natureza, tem o espírito empreendedor, mas infelizmente o nosso sistema educacional não nos prepara para esse desafio. Porque empreender é uma coisa extremamente, assim, transformadora na vida de todas as pessoas. É muito bom. Eu sou empreendedor desde muito cedo, comecei vendendo fruta na rua ali com meus 6, 7 anos, depois já no ITA, durante a faculdade, vendia batata frita na rua. Então eu sempre empreendi, adoro, não me arrependo um minuto de ter tomado essa decisão na minha vida. E hoje o que eu queria trazer aqui para vocês é uma coisa assim, do fundo do meu coração. Eu empreendi ao longo de toda a minha vida, empreendi várias coisas, mas eu buscava alguma coisa, alguma atividade empreendedora que fosse de fato transformadora para as pessoas e que de fato fizesse muito mais sentido para mim, me trouxesse muito mais realização enquanto pessoa, enquanto profissional. Ou seja, empreender muito além de vender, produzir, comercializar, entregar produtos. Empreender ajudando pessoas, transformando vidas. E eu confesso que foi muito difícil encontrar essa atividade. Eu passei anos e anos pesquisando, já era empreendedor de sucesso e tinha essa vontade lá dentro do meu coração. Passei anos pesquisando, eu tinha pilhas daquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios,
Tinha pilhas e outras revistas internacionais de negócios, sempre buscando algum novo negócio para eu empreender. Não achava. Confesso para vocês que depois de 4, 5 anos eu desisti dessa ideia. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou achar. Deixa eu ficar aqui no meu negócio, eu tinha uma rede de varejo e vou continuar aqui nesse negócio. Até que depois, um dia, surgiu a dificuldade com meu filho mais novo, lá o Vinícius, fui procurar ajudá-lo, tentando achar alguma metodologia que pudesse transformar o problema que ele tinha de falta de concentração, daquela capacidade de estudar, de se concentrar nos estudos, de fazer as suas tarefas. E aí conheci o Ábaco e nesse processo de conhecer o Ábaco veio aquele estalo, eu falei, puxa vida, acho que isso aqui, se é transformador para a vida do meu filho, pode ser transformador para milhares de pessoas. E aí eu fiz plano de negócios, pesquisei mercado, pesquisei a metodologia e aí surgiu o Supera. Então eu posso dizer para vocês que hoje a gente completa 15 anos de Supera, estamos completando agora, já temos completados 15 anos de Supera, mas antes desses 15 anos eu fiquei 2 anos trabalhando no desenvolvimento de plano de negócios, os primeiros passos da metodologia, então já são 17 anos de Supera na minha vida e isso foi muito transformador para mim, muito mesmo. E eu convido você a olhar para o Supera de uma forma muito mais carinhosa, com muito mais profundidade, porque da mesma forma que eu me realizei com o Supera, me realizei enquanto empreendedor, enquanto pessoa humana que ajuda pessoas, você também pode encontrar essa sua realização aqui dentro do Supera. Porque muito além de retorno financeiro, que é óbvio que todos nós queremos, e é saudável e é legítimo que todos nós queiramos ganhar dinheiro com a nossa atividade, mas é muito mais bacana quando a gente ganha dinheiro com a nossa atividade e ainda tem um sentido muito maior de ajudar pessoas e transformar vidas. Então, eu posso garantir para você que dentro do Supera você vai encontrar essa realização. E essa realização está dentro da nossa própria missão, que é levar as pessoas a experimentar a emoção de pensar e agir de forma inovadora, desenvolvendo o potencial do cérebro e impulsionando uma forma incrível de viver. A nossa missão não é uma missão protocolar, não é uma missão de parede. A nossa missão é uma missão que ela é vivida, vivenciada no dia a dia por toda a família Supera. Franqueador, franqueados e todos os nossos milhares de colaboradores. E também vivenciada pelos nossos alunos. Isso que é mais importante. Então, entenda isso, acredite nisso e olhe com muito carinho para essa oportunidade que está se apresentando para a tua vida. E, de uma forma muito resumida, o que é o Supera? É um método complementar de ensino, a gente não trabalha conteúdo curricular, não trabalhamos matérias, matemática, português, história, geografia, nada disso. Todo o nosso trabalho é fundamentado na neurociência e a gente tem ferramentas pedagógicas, 6 ferramentas pedagógicas que levam ao desenvolvimento das habilidades cognitivas e não cognitivas, que são as habilidades socioemocionais, as chamadas habilidades do século XXI. E todas essas habilidades, cognitivas e não cognitivas, são fundamentais para o sucesso das pessoas, seja na vida escolar, profissional ou pessoal. Então melhora no rendimento escolar, em todas as faixas etárias, ajuda a passar no vestibular, ajuda a passar no concurso público, ajuda na sua carreira, ajuda no seu desenvolvimento profissional, ajuda no seu reposicionamento de mercado, ajuda também nas suas relações interpessoais, ajuda você a ter um desenvolvimento emocional muito maior. Então o Supera é uma metodologia que ajuda as pessoas em todas as áreas da vida. E, assim, uma coisa muito bacana, o que o Supera faz de transformador na vida das pessoas permanece pelo resto da vida. Não é uma coisa que você aprende, se desenvolve, se beneficia por um período de tempo e depois não mais. Não, os benefícios que o Supera proporciona na vida das pessoas são benefícios que irão durar a vida toda. Então a pessoa ela tem um significado do Supera para toda uma vida. Isso é uma coisa muito relevante e muito importante.
Bom, aqui é o Vinícius, a foto do meu filho, uma foto aqui de um treinamento, uma foto minha na participação do antigo programa do Jô, o Supera, e você receberá treinamento para isso. A gente atrai muita atenção da mídia, então nós temos aí em torno de 100 aparições na mídia todos os meses, mídia televisiva, mídia impressa, na web, nas rádios. Então os nossos franqueados, eles participam muito de programas, dão muitas entrevistas. Isso é muito relevante para o nosso trabalho, porque traz muita exposição da marca, traz muita credibilidade a um custo muito baixo. Então isso é muito importante e você tem que se acostumar com essa ideia. Eu falei ali atrás que a gente tem 6 ferramentas pedagógicas, resumidamente são aqui essas ferramentas, é o ábaco, os exercícios cognitivos, que a gente chama de exercícios lógicos, os jogos, muitos jogos, jogos de tabuleiro, as neuróbicas, as dinâmicas, e temos uma parceria com uma empresa francesa, que é o Supera Online. Importante entender, eu não quero me estender aqui muito na especificidade de cada ferramenta, mas é importante entender que nós não inventamos nada. Essas ferramentas são ferramentas milenares que têm comprovação científica há centenas de anos dos seus resultados. A nossa grande sacada, o grande diferencial do Supera foi reunir essas ferramentas numa única metodologia, metodizar tudo isso e fazer com que essas ferramentas tivessem o seu resultado potencializado, porque são ferramentas sinérgicas e complementares. Então, uma ajuda a outra, potencializando o seu resultado, e com isso a gente consegue resultados transformadores nas vidas das pessoas. E de uma coisa vocês podem ter certeza absoluta: o que a gente promete para os nossos clientes, nós entregamos e entregamos mais. Tanto é que já treinamos mais de 190 mil alunos nesses 15 anos de jornada, e se você buscar Reclame Aqui, Procon, você praticamente não vai encontrar nenhuma reclamação sobre a nossa metodologia. E raras reclamações sobre algumas questões comerciais, raríssimas. E reclamações sobre a nossa metodologia praticamente não há. E olha, é de se espantar. Por que eu digo isso? Porque quando uma pessoa faz uma matrícula num curso de conteúdo, seja num curso profissionalizante, num curso de idiomas, etc., a pessoa sabe exatamente o que ela está buscando. Eu vou fazer esse curso, vou aprender a mexer nisso, vou aprender a mexer naquilo, vou adquirir esse conteúdo. Já dentro do Supera, a gente produz como benefícios desenvolvimento de habilidades que são difíceis de serem medidas, difíceis de serem tangibilizadas. Foco, concentração, criatividade, raciocínio lógico, inteligência emocional. Então seria de se esperar que muitas pessoas se sentissem lesadas e não percebessem todos esses benefícios que nós nos propomos a proporcionar às pessoas. Mas muito pelo contrário. 190 mil pessoas treinadas e todas elas perceberam esses benefícios, que, de novo, são difíceis de serem tangibilizados, difíceis de serem quantificados, mas as pessoas percebem os benefícios. As pessoas sentem a evolução e sentem num prazo de tempo curto, né? Tem pessoas que vêm aqui para o Supera que em 2, 3 meses já estão percebendo diferença. Nós não prometemos isso. Nós prometemos que após o 6º mês as pessoas vão começar a perceber os benefícios. Mas às vezes esse processo é muito mais curto e muito mais rápido. Então isso é o que garante a longevidade e a perpetuação do nosso negócio. Isso é muito importante, porque se a gente vendesse algo que não fosse verdadeiro, que não tivesse propósito, que não transformasse de fato a vida das pessoas, nós não duraríamos muito tempo. É importante também que vocês entendam que os momentos dentro do Supera são divertidos e são dinâmicos, porque se não há prazer, o aprendizado fica prejudicado, com toda certeza. Então, nosso modelo é uma aula semanal de 2 horas, salas com no máximo 12 alunos, as turmas são divididas em faixas etárias e o desenvolvimento é completamente individualizado. Cada aluno segue no seu ritmo, tá? E o nosso programa é um programa para 18 meses,
que é onde a gente sabe que todos os alunos vão sair de um patamar de habilidades e competências para um patamar muito mais elevado. Então, 18 meses é o tempo que a gente propõe de treinamento Supera. Lógico que temos alunos aqui conosco há 3, 4, 5, 6 anos, porque adoram, sentem a diferença, e principalmente os idosos, que vêm buscar aqui manter o seu cérebro saudável. Então, eles, de fato, quanto mais tempo permanecerem conosco, mais tempo eles ganharão em termos de qualidade de vida. Então, não faria sentido algum fazer só 18 meses Supera. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque traz uma rentabilidade muito boa para o nosso negócio. Posicionamento de mercado. De uma forma muito geral, nós trabalhamos em 2 grandes mercados. Educação, onde a gente atua com crianças, jovens e adultos, e o mercado do bem-estar e saúde, onde atuamos com os idosos. Então, é assim, resumindo, outro dia um amigo meu me falou uma frase assim que eu achei muito legal. Ele falou assim: Antônio Carlos, o Supera, para onde a gente olha, cabe. Cabe para criança, cabe para jovem, para adolescente, cabe para um jovem adulto de 25, 30 anos, cabe para um profissional de 40, 50 anos, cabe para um idoso de 60, 70 e cabe para o idoso de 80 e 90. Inclusive, a gente tem vários alunos acima de 100 anos, né? Então, é muito interessante que o Supera ele atende um mercado muito amplo, o que é bastante interessante para o nosso negócio. Bem, eu acho que eu passei o recado aqui que eu queria para vocês hoje. Espero que vocês venham fazer parte da família Supera num futuro muito breve. Venham aqui para São José dos Campos participar do nosso treinamento. Vocês normalmente ficam 2 semanas em treinamento, 1 semana à distância e 1 semana presencial aqui conosco. A gente vai se ver, a gente vai se encontrar. E um último lembrete para você. Eu sei que tomar a decisão de empreender é uma decisão muito difícil. É uma decisão que traz muita insegurança para todos nós, pessoas com mais experiência ou pessoas com menos experiência. Então é assim, acredite em você, acredite no nosso negócio e tome a sua decisão, mesmo com frio na barriga, porque sem frio na barriga vai ser impossível você dar um passo e um passo transformador na sua vida. E se você não tem experiência empreendedora, não se preocupe. Todo o nosso treinamento, ele vai te dar todas as condições, todo o conhecimento necessário e suficiente para que você monte o seu negócio e tenha um grande sucesso, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e obrigado principalmente pela confiança no nosso trabalho. Um abraço. Bom, depois das palavras do presidente e do Eduardo, né? Posso fazer agora a minha apresentação formal a vocês. Meu nome é Bright Lelara, eu sou o diretor comercial e de expansão do Supera. Eu que sou responsável por levar a marca Supera para todos os locais do Brasil e estou à frente dessa rede hoje, junto com o nosso sócio fundador, Antônio Carlos, para a gente crescer cada vez mais e expandir isso, né? O grande objetivo aqui é que a gente leve mais pessoas a ter essa forma única de experimentar a vida, como o Supera propõe. Bom, mas aqui vamos focar na apresentação do modelo de negócio, certo? E quais são as condições especiais para que muitos de vocês possam empreender em 2022. 2022 está logo aí, né, pessoal? Mas antes disso, eu tenho que falar um pouco para vocês de todo o caminho que o Supera percorreu desde a sua fundação até aqui. Então, são 15 anos de história. São mais de 190 mil alunos treinados que já passaram pela nossa metodologia. Como o nosso presidente fundador Antônio Carlos disse, é difícil mensurar tudo que o método traz de benefício, mas contra fato muitas vezes não existem argumentos, certo? Acredito que 190 mil alunos treinados e um índice baixíssimo de reclamação nas principais plataformas já demonstra o quanto esse método é disruptivo, é diferente. Bom, 28% do nosso público vai de 4 anos a 17 anos, 22% de 18 a 59 e 48% são aqueles jovens há mais tempo, né? Ou os nossos idosos. Não gosto de falar idosos, porque os idosos hoje
estão mais jovens, às vezes, até que os próprios jovens, né? Então, eu gosto de dizer que é os jovens há mais tempo. Bom, hoje no franqueador temos uma estrutura de 70 colaboradores direto. Na rede, com os nossos franqueados, somamos uma força de 1.250 colaboradores na rede e treinamentos de novos franqueados. Desde 2006, uma média de 47 novos franqueados. Bom, os números de unidade. Mais de 350 unidades no Brasil, 311 em operação, 48 franquias em processo de inauguração e 36 franqueados com mais de uma unidade. O que isso quer dizer, Breitler? São os multifranqueados, né? Eu até agradeço alguns que estão aqui. Eu percebi que alguns franqueados estão participando, né, da nossa live, porque gostaram do conteúdo, e alguns deles são multifranqueados, como a Sheila. Tem franqueados aí, como a Via Simone também interagiram, a Kênia. Agradeço a participação de vocês, e principalmente para quem está aqui avaliando um negócio, acho que é muito importante todos terem uma percepção de quem já está na rede, né? Bom, como o presidente falou, a ginástica cerebral, ela basicamente está separada em duas grandes frentes. Então, vou detalhar um pouco melhor sobre isso. Saúde e bem-estar, que faz a construção de reserva cognitiva, vida mais saudável e ativa, diminuição de estresse e ansiedade e desenvolvimento de habilidades cognitivas. Na parte de educação, a metodologia melhora no desempenho escolar e acadêmico, acumula melhores resultados profissionais, vou falar um pouco mais sobre isso para frente, bons resultados em concursos e processos seletivos, desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais importantes e potencialização do tão falados soft skills, né, que são as múltiplas habilidades. Aí eu preciso trazer para vocês um panorama de cenário atual, contexto atual. Aonde o Supera se encaixa no atual cenário do mercado e quais possivelmente são as principais oportunidades que passam. Bom, primeiro detalhe, sentir-se bem. O futuro de mercado de bem-estar é de 1,5 trilhão. Isso já vem crescendo há muitos anos e mostra que esse mercado é cada vez mais promissor. Inclusive, ele cresceu na pandemia, ao contrário da maioria dos outros segmentos, né? Um outro ponto muito importante é que a ginástica para o cérebro, ela, para quem já teve oportunidade de conhecer mais sobre quais são os benefícios e o que pode obter através dela, nós já sabemos que, de uma forma comprovada, a partir dos 25 anos de idade, por exemplo, nós começamos a ter perda de reserva cognitiva. Isso é natural. E o que fazer para restabelecer essas conexões, né? Então, esse é um cenário onde a gente não consegue sentir nos primeiros anos, mas no decorrer dos anos, a gente começa a sentir que a nossa capacidade de processamento, a capacidade de memória, ela está variando mais, está mais instável. Quando veio a pandemia e todas as consequências de quem foi infectado com o Covid-19, foi comprovado de uma forma ampla que causa uma série de problemas cognitivos. Ou seja, tínhamos um cenário que já se fazia necessário, o que o Supera se propõe a fazer. Com o advento do Covid, criou-se um cenário que a doença foi comprovada depois que ela causa uma série de problemas cognitivos. E não fazer isso, eu acredito que ocasionou o terceiro e principal ponto, qual eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez na vida. Inclusive, a OMS classificou a síndrome de burnout como uma doença. Para quem não sabe o que é burnout, é o esgotamento profissional, tá? E por que esse esgotamento acontece? Porque as pessoas passaram por um período de pandemia onde elas tiveram que estar mais restritas, né? Para aqueles que foram infectados já teve o problema cognitivo diretamente ligado à doença, mas aqueles que não tiveram, eles ficaram restritos a uma série de coisas, né? O convívio social e assim por diante. E o cérebro, depois que a gente começou a restabelecer e tudo começou a voltar,
foi cobrado e a pressão que foi feita em cima, principalmente dos profissionais da empresa, que recuperassem o resultado que a pandemia trouxe. E com isso, teve esse esgotamento profissional de muitos, porque eles não estavam preparados para ter um suporte para conseguir desenvolver tudo o que era necessário para esse novo cenário. Através das nossas ferramentas, a gente consegue colher benefícios como aumentar foco, concentração, tomada de decisão. Isso estimula para que você tenha um suporte para que você possa passar pelos desafios que vão ser propostos de uma forma mais razoável. Então, o burnout, ele também trouxe uma preocupação onde a gente acredita que o Supera cada vez mais essencial para a sociedade. A gente entende que o Supera, inclusive, é uma forma da gente ter uma retomada mais rápida de todos os mercados, seja a retomada da economia, no que se refere aos profissionais que foram diretamente impactados ou com burnout ou com Covid, e a gente compreende também que a gente pode ser sim uma das alternativas para que as pessoas tenham também mais qualidade de vida. Bom, ainda sobre dados relevantes, brasileiros encaram o mercado de wellness, que é o de bem-estar, como prioridade, né? 75% dos brasileiros coloca isso como prioridade, e é conhecido que a ginástica para o cérebro melhora a memória, raciocínio, e enfim, os efeitos que o Covid causou e etc. Bom, acima disso tudo, além de um mercado promissor que pede essa necessidade e que tem essa necessidade e que pede a gente como alternativa, e nós somos os pioneiros em fazer isso há 15 anos, e somos os primeiros e estamos nisso há um bom tempo, tem um detalhe muito importante que o Antônio Carlos citou e eu queria reforçar para cada um de vocês. O Supera realmente é para aqueles que procuram um negócio que tenha propósito. Tem até uma pesquisa da Forbes que a gente trouxe aqui, de 20 de maio do ano passado, que as pessoas já estavam procurando empresas com um propósito e essas empresas com propósito estão prosperando durante a crise do Covid-19. Algo relevante porque a gente sabe que um propósito ele é capaz de nos guiar pelo negócio de uma forma mais incisiva. Ele é capaz de colocar um combustível, às vezes, muito além do combustível profissional, passando um pouco do campo pessoal, porque é necessário com que as pessoas tenham acesso àquilo. Então, o Supera, eu acredito que realmente é uma boa alternativa para que muitos consigam se desenvolver de uma forma mais natural, e os propósitos que guiam essa metodologia são propósitos verdadeiros. A gente vive isso na essência, todos os dias. Bom, para isso, somos uma empresa sinônimo de excelência, todos os selos de nota máxima da ABF desde 2011, top 25 de franchise brasileiro, ganhamos o prêmio da Bittencourt, grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios, temos o selo de empresa amiga do idoso e estamos entre a top 10 franquias na área de educação. Com o nosso conteúdo e que o que a gente propõe a fazer, a gente tem muita credibilidade e visibilidade nas principais mídias televisivas ou até mesmo mídias digitais. Então, a gente tem aí os principais portais que noticiam frequentemente algo relativo à ginástica para o cérebro com auxílio das nossas informações. Estou demonstrando para vocês aqui como é uma fachada padrão, né, de uma franquia Supera. Então, tem toda uma especificação. Essa é a fachada da nossa franquia piloto, que fica aqui em São José dos Campos, onde nas mais variadas franquias Superas que tem pelo Brasil, existe uma fachada semelhante para que as pessoas possam identificar o Supera de uma forma mais simples, né? A nossa cor é essa cor laranja, né? Por isso que a gente fala sobre a questão de alaranjar o Brasil, que é a nossa missão, não só do franqueador, mas como das franquias.
Aqui eu trago para vocês uma visão sobre o layout interno da franquia Supera, onde tem toda os adesivos de uma forma padrão, os móveis de uma forma padrão, para que tenha toda uma concepção do local, com uma orientação de como deve ficar, e tem todo um processo no pré-inaugural que tem a orientação de como deve ser esse desenvolvimento. Aqui nós temos um material didático, né, que os nossos alunos estudam. Esse material didático contém alguns livros do Abrindo Horizontes, que são semelhantes a esses livros que estão aqui, e livros de ábaco, além de ábaco, estojo e uma série de outras coisas. Então, esse material didático, ele tem uma duração mínima de 18 meses, né? Então, a gente tem aliás, a duração em média desse material é realizada em 18 meses, depende muito do desenvolvimento do aluno, ele pode avançar mais no conteúdo, e aí depende muito realmente da dedicação dele. Bom, essa é a estrutura do franqueador, né? Da onde eu me encontro nesse exato momento. Vocês podem notar que uma das salas que estão aí é a sala que eu estou agora. Essa estrutura que é responsável por dar suporte para as mais de 350 franquias espalhadas pelo Brasil. Suporte e apoio do franqueador. Então, o que nós temos aqui para apoiar os nossos franqueados? Uma estrutura consolidada por meio de processos e manuais, o serviço de atendimento ao franqueado, treinamentos semanais via web, consultoria de rede, treinamento presenciais e uma convenção anual, conselho de franqueados, página exclusiva no site e treinamento de redes sociais. Todas essas possibilidades e faturamento, qual que é a margem de lucro que eu posso obter com esse negócio? Bom, nós temos as seguintes linhas de receitas nas nossas escolas do Supera: matrícula, material, mensalidade, jogos e adicionais, projetos corporativos e multiunidades. Aproximadamente 20% do lucro sobre o faturamento. É a média que nós temos hoje. Quais são as possibilidades de faturamento com a franquia Supera? Supera Ginástica para o Cérebro, que é a escola onde os alunos vão ter acesso à nossa metodologia, e é o nosso core business, é o nosso produto principal. Além disso, como ação complementar para possibilitar a ampliação, isso é feito depois da inauguração da franquia Supera, nós temos o Supera Neuroeducação, que é a metodologia dentro de algumas escolas, e o Supera in Company, que é a metodologia dentro das empresas. Então, são essas três grandes frentes que a gente tem como fonte de receita nas franquias Supera. Quais são os modelos de franquia? A partir de 85 mil habitantes, o potencial de faturamento é aproximadamente de 1,7 milhão ano, uma estrutura física aproximadamente de 80 metros quadrados. Qual que é a equipe mínima que nós precisamos? 2 educadores, 2 consultores de vendas, 2 recepcionistas, um administrador e um franqueado. E a taxa de franquia custa R$ 69 mil. Para cidades abaixo de 85 mil habitantes, tem um potencial mais ou menos de 500 mil ano. A estrutura física é uma estrutura menor, de 50 metros quadrados, onde a equipe mínima é 2 educadores, 2 consultores, 2 recepcionistas, um administrativo e um franqueado. E a taxa de franquia também é R$ 69 mil. É um investimento baixo comparado a toda a expertise que vem de uma grande franquia. Bom, então se você que está aí até agora deseja um negócio de simples formato, e um formato que já é testado e comprovado, de baixo investimento e um excelente retorno, alguns dos nossos franqueados já conseguem ter o retorno do investimento em 6, 7 meses, e alguns têm o ponto de equilíbrio no 3º mês. Existem alguns casos em que os nossos franqueados conseguem fazer nesses períodos, porque eles começam a implantação da franquia, a inauguração, de uma forma muito forte, que é uma das principais características do nosso negócio. Então a gente já começa com a quantidade de alunos que já gera esse movimento
de uma forma natural. Bom, é um negócio com baixo risco e sem concorrentes diretos. É uma grande tendência de mercado, né? Eu pude mostrar para vocês sobre o cenário atual. É algo que a gente pode perfeitamente ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E, acima de tudo, é um sentido maior, muito além dos nossos ganhos financeiros. É algo realmente, quando a gente procura um propósito para empreender e algo que realmente transforme a vida das pessoas, que é o exemplo das grandes empresas que tem no mundo hoje, o Supera se encaixa muito bem nesse cenário. Quais são os primeiros passos? Primeiro passo que vocês precisam dar, a decisão de entrar no nosso negócio. Segundo passo, ter um comitê de aprovação, onde vai ser avaliado o perfil de vocês para aprovação ou não. E o terceiro ponto é a taxa de aquisição do polígono, que é onde você tem direito àquela região pré-estabelecida. Já depois disso, começa a fase do pré-inaugural, onde você tem um atendimento inicial, vem a segunda parte, que é o contrato, no terceiro você tem um pré-treinamento, no quarto tem um cronograma de todas as atividades, e o quinto, a gente abre o extranet, que é onde é o sistema de gestão internos. Bom, treinamento inicial. A formatação de duração dele é 2 semanas, acontece na cidade de São José dos Campos, onde fica o nosso franqueador hoje, e os participantes são os franqueados, educadores e matriculadores, que são os nossos consultores de vendas. Qual que é o conteúdo que a gente tem? A gente tem um conteúdo pedagógico, administrativo, comercial, gestão estratégica, assessoria de imprensa e software de gestão. É isso que está nesse treinamento inicial. Bom, sobre esclarecer suas dúvidas e dar o próximo passo. Quem já está com dúvida, quem quer tirar mais dúvidas sobre o nosso modelo de negócio, quem quer avançar para a próxima fase de entrevista, já põe entrevista aí no chat, que eu vou, inclusive, liberar um brinde exclusivo para os 10 primeiros que colocarem também, os 10 primeiros que forem para a entrevista, que a gente vai seguir. Eu tenho toda uma equipe que está aqui de back-office monitorando, e coloca aí no chat entrevista, quem quer saber mais detalhes sobre o contrato e tudo, que a nossa equipe vai começar a fazer o contato. E eu vou passar as condições especiais ainda, hein, pessoal? Já coloca a entrevista aí, porque para vocês, os 10 primeiros, tem um brinde exclusivo do diretor, que eu só vou falar para vocês depois que a gente avançar. Bom, vamos lá. Quais são as condições especiais para esse dia, então? Primeiro detalhe, cashback Supera. 20% do valor pago referente à taxa de franquia serão revertidos em kits de aquisição do aluno. Aqueles kits que saem do franqueador, que vai para a unidade, então, se você pagar à vista a taxa de franquia, 20% desse valor ele retorna para você. Então, aproximadamente, vamos ver se eu estou bom nas contas aqui, 6.900 vezes 2 são 13.800. R$13.800, ó, nada como fazer ginástica para o cérebro, tá vendo? Eu poderia fazer com ábaco aqui, mas eu assustaria muito vocês. Mas R$13.800 desse retorno vem diretamente revertidos em kits de aluno para todos que quiserem já aproveitar essas condições especiais. Ah, mas Bright, eu preciso parcelar, porque agora eu vou fazer um parcelamento para que eu tenha caixa suficiente. Bom, a gente faz 10% do cashback. Então, R$7.000 desse valor do investimento, ele retorna também como kit de aluno para você. Vou até beber água aqui para não acabar o gás, para eu passar todas as condições. Segunda condição, dilação do contrato de franquia para 90 meses. Hoje, o padrão são 60 meses, são 5 anos. E aí, depois dos 5 anos, tem a taxa de renovação da franquia. Para aqueles que conseguirem e forem optar pelo negócio e tiver o fechamento ainda dentro desse mês de novembro, nós iremos fazer um contrato padrão de 7 anos e meio. Ou seja, essa economia que está causando nesse contrato é aproximadamente 50% do valor da renovação do contrato de franquia. Daí já um belo benefício também. Mais o terceiro ponto, o curso do Empretec do Sebrae para um sócio.
Esse curso é feito no Empretec, pessoal, é criado pela Organizações Nacionais Unidas, a ONU, e trata-se de uma imersão, tá, de capacitação empreendedora. Esse curso é fundamental, fundamental, é muito bom para vocês, tá? Para quem está empreendendo, vocês vão ter uma grande bagagem para saber como empreender e quais são os principais detalhes que vocês precisam para isso. Mas olha só, as condições especiais. Os 3 primeiros que fecharem uma nova franquia nesse mês de novembro, nós ainda vamos dar um bônus de R$2.000 em aquisição de kit de aluno, mediante a realização de 70 matrículas no período inaugural. O período inaugural são de 30 dias corridos da data de inauguração. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que, inclusive, eu vi a participação da Cris, que é uma das responsáveis pela gestão, e ela tem recordes, por exemplo, de 128 matrículas que aconteceram em um mês, certo, Cris? Dá um ok no chat aí, que eu vi você por aqui e eu acho que foi basicamente isso. Então, é super possível, ela já fez isso e, inclusive, não satisfeita, ela fez isso em 2 unidades, que foi em Passos e Piuí, foi mais de 120 matrículas em ambas. Então, para quem conseguir isso e já conseguir com o pé direito, vamos com tudo. E um outro detalhe, isenção de cobranças de royalties nos 3 primeiros meses de operação da unidade. Considera-se a unidade operando a partir da primeira matrícula, tá, pessoal? Então, tem todo o período antes, né, preparatório para a sua inauguração ocorrer e depois disso, quando você fizer a primeira matrícula, a gente conta ainda 3 meses de isenção de royalties. Bom, esclarecer as suas dúvidas e dar o próximo passo agora. Para quem ainda tem certeza, digita entrevista aí, porque a gente vai estar aqui de prontidão para poder falar com cada um de vocês. Como compromisso de todos, como compromisso supera, nós estamos encerrando a parte da live agora às 8h32, exatamente 1 hora, como a gente programou. E agora eu vou responder algumas perguntas que estão no chat, e se houver mais alguma pergunta que alguém queira fazer ou colocação, estou à inteira disposição. Meu nome é Bright Lelara, eu sou responsável pela expansão de franquias e sou responsável também por toda a gestão comercial. Espero que vocês venham fazer parte dessa Ação Laranja. Essa camisa está aqui para ser vestida, para quem acredita nesses propósitos, para quem acha que isso é viver de uma forma que você acredita que isso realmente é uma forma verdadeira de se viver e ter, claro, lucro, né? Porque não dá para viver sem ganhar o pão nosso de cada dia, né? Então, é necessário que tenha essas duas coisas ao mesmo tempo. O que eu sempre digo, né? Eu vou usar um versículo bíblico aqui para fechar as minhas falas, é que eu sempre digo que, Senhor, enviai operários para a vossa messe, pois a nossa messe é grande e poucos são os operários. Então, espero que dessa live saia muitos operários para que a gente possa ainda alaranjar mais lugares no Brasil e fazer com que aquilo que a gente faz de melhor, né? Aqui a gente costuma dizer que a gente não faz matrículas, a gente transforma vidas e a gente vive isso de uma forma verdadeira. Bom, vou responder algumas perguntas e minha equipe vai estar de prontidão também para responder. Vou selecionar algumas 3 aqui, que aí daí a gente já tira a dúvida dos demais. Veja bem, vamos lá. Minha dúvida é em relação ao bairro da Tijuca aqui do Rio de Janeiro. O Cláudio está perguntando. Bom, minha equipe vai conversar diretamente com você, Cláudio, para a gente saber o que é detalhadamente a sua dúvida. A Cris fala aqui que realmente se trata de um apoio ao franqueado de algo de forma inigualável. Isso a gente se orgulha muito em fazer, realmente. O Cláudio gostaria de participar do Grupo Supera. Cláudio, vai ser muito bem-vindo. Vamos conversar e vamos para as entrevistas individuais. Bom, a Simone, né, nossa franqueada, tenho contato com franqueados de outra rede de franquias e nenhum tem o suporte que o Supera nos oferece. Gratidão, Simone, esse sucesso é nosso. A Kênia também, uma outra franqueada nossa, excelente apoio aos franqueados em todos os setores, muito obrigado. Sérgio Ricardo, boa noite. Você então
recomenda pedir empréstimo em banco para abrir uma franquia agora ou juntar 3 ou 4, 5 anos para entrar com o próprio dinheiro? Na verdade, Sérgio Ricardo, a minha recomendação é que na entrevista a gente faça um plano de negócio muito bem consolidado, que essa é uma grande preocupação nossa. Então a primeira coisa que a gente vai precisar de saber na sua entrevista, qual o polígono que tem interesse, porque a gente faz uma análise pelo GeoFusion, onde a gente consegue levantar quais que são a oportunidade, qual é a classe A, B e C da região, qual que é o PIB. Através disso a gente consegue traçar qual que é um potencial mínimo e máximo da franquia em alunos, e a partir disso a gente consegue fazer um plano para você. Esse plano já é traçado inicialmente e esse plano ele abraça a questão financeira. Daí a gente tem até uma dimensão de quanto de dinheiro nós estamos falando. Mas como o Eduardo disse, existe uma sede, né, dos bancos em empreender e possibilitar essas linhas. Então, nada impede com que a gente faça isso, né? Eu acredito que o mais importante é que seja sustentável e que a gente esteja tomando uma decisão prudente quanto a esse investimento. Seja isso quanto ao dinheiro de cada um, ou seja ele de dinheiro privado, como nos bancos. Isabela Soares, o aluno só pode ser aluno por 18 meses, já que o kit é por 18 meses. Isabela, ótima pergunta. Na verdade, não. 18 meses é o tempo mínimo para ele restabelecer todas as habilidades cognitivas dele. A gente tem muitos alunos que estão há 4, 7 anos. Qual que é o nosso recorde? Eu acho que é 10 anos a gente tem um novo, né? O Matheus está me informando aqui. A gente tem um aluno que completou 10 anos. Na verdade, a gente até desenvolve materiais adicionais para que a gente possa sempre promover aquilo que é premissa na nossa metodologia, né? Novidade, variedade e desafio crescente. Isso é importantíssimo. Bom, muitos pedindo entrevista. Qual é a duração do contrato? Esse contrato, Caroline Oliveira, a duração dele vai ser de 7 anos e meio, na condição que a gente fez aqui. O Eduardo Moraes, ele quer saber mais, a gente vai entrar em contato, Eduardo, a gente já vai pegar seu contato. Caroline quer entrevista, o Rony quer entrevista, o professor Cláudio quer entrevista, Adriana Feitosa quer entrevista. Muito bem, nós vamos procurar todos vocês. O Sérgio Ricardo perguntando quanto que é a taxa de renovação. A taxa de renovação, ela geralmente é a mesma taxa do valor de franquia. Então, assim, depende muito de qual o trabalho que nós vamos realizar durante esses anos, né? A gente teve num momento de pandemia em que ocorreu algumas renovações que a gente foi bem flexível quanto aos valores. Então, a gente tem esse olhar também. O Supera, a gente se orgulha, assim, principalmente no período de pandemia, a gente teve um olhar para que ajudasse realmente aos negócios dos nossos franqueados. A gente entende que a gente é forte com as 350 franquias que a gente tem no Brasil, não sozinho. Então, isso é algo que a gente vive de uma forma verdadeira aqui no Supera. Empretec é sensacional, o pessoal comentando, super ok. Para adquirir uma franquia Supera é necessário possuir um CNPJ? Sim, professor Cláudio, sim. Mas toda essa orientação, ela acontece também na nossa entrevista, tá? A nossa equipe vai orientar para vocês. A Sheila, nossa franqueada, realmente a melhor decisão, além de metodologia, ser propósito de vida, é a grande tendência do mercado. Pessoal, quem está dizendo é as nossas franqueadas, tá? Não estão recebendo nada para estar aqui. Marcelo Quintão, boa noite. Qual é o valor da taxa de renovação respondida e como são pagos os royalties? Os royalties, eles são 15% do valor da mensalidade recebida dos clientes, né? É um padrão, onde 12% vem para o franqueador e 3% é para o fundo de marketing, para a gente reinvestir na nossa marca junto às franquias. Bom, excelente, superação, 15 anos. Ponto de equilíbrio chega em quantos alunos? Muito bem perguntado, Alexandre Machado. O nosso ponto de equilíbrio hoje ele acontece aproximadamente de 50 a 60 alunos. Depende da estrutura inicial que você vai montar. Mas assim, a nossa média para inauguração é 70 alunos. Então ele já entra no primeiro mês de operação no ponto de equilíbrio. E nosso objetivo é buscar em um ano todo o retorno do investimento. E aí, daí para frente, é só lucro realmente.
Ok. Bom, a Simone, que é uma outra franqueada, supera a tendência de mercado, saímos na frente no que diz respeito à estimulação cognitiva, sem dúvida. Sérgio, muito obrigado a você também pela sua participação. A Kênia é outra franqueada, olha só, podem confiar, o Supera é uma franquia séria e que apoia diariamente franqueados. Sou muito satisfeito com todo o suporte dado por todos os franqueadores. Obrigado, Kênia, gratidão. Márcia fala que o Supera transforma vidas. Rony, a captação de leads é feita só pelo franqueador? Não, Rony, nós temos uma frente sim, que é pelo franqueador, através das nossas mídias digitais, mas a gente tem o que nós chamamos de teia comercial, onde a gente tem aproximadamente 7 frentes que fazem nutrir essa ponte de leads. Eu não posso abrir mais detalhadamente para você aqui, porque é parte da nossa inteligência comercial, mas na entrevista faço questão de apresentar para você, para que você entenda de uma forma melhor como funciona isso. Mas já garanto para vocês que é super interessante. Eduardo Moraes pergunta, podemos adquirir alguma escola que já está em funcionamento? Sim, é uma linha de repasse. Alguns dos nossos franqueados recebem sim essas ofertas. Eu te oriento a falar com a nossa equipe, né, que está aqui de prontidão, vai te chamar no direct e a gente já te fala quais são as possibilidades. Isabela Soares, amei muito a metodologia, sou psicóloga e gostei muito do Supera, sensacional. Isabela, espero que você venha fazer parte da nossa rede, que possa vestir essa camisa laranja aqui e levar o Supera para muitas pessoas, porque é fundamental, gente. A nossa missão é muito verdadeira e nós precisamos levar isso para o máximo de pessoas possível. Sérgio Ricardo, sou controlador formado do DC aí em São José dos Campos. Sempre vou para aí trabalhar. Posso procurar alguém na sede pessoalmente na minha próxima missão? Pode procurar a mim. Eu faço questão de te receber aqui com um bom café e aonde eu vou fazer questão de mostrar para você toda a nossa metodologia, como ela nasceu e etc. Só passar aqui, a minha equipe tem os nossos contatos, pode deixar agendado. Inclusive, eu estendo isso a todos os demais participantes. Se estiver passando por São José dos Campos e quiser entender e ver um pouco mais, vem até aqui, a gente vai ter prazer em te receber. Só manda com um pouco de antecedência para a gente se programar na agenda, mas com certeza a gente está um pouco mais online ainda. Esses eventos que a gente fazia era tudo de uma forma presencial, mas é um novo normal, né? E aí a gente teve que partir para essa iniciativa. Mas para aqueles que tiverem disponibilidade, por favor, venham. Bom, vou encerrando por aqui. Obrigado, Caroline, pelo carinho. Obrigado a todos vocês que participaram até esse momento. Foi a participação de todos que ficaram aqui até agora, né? Foi muito gratificante trocar essas informações com vocês. Espero que em próximo eu possa revê-los e ter um contato mais individualizado para que a gente possa falar dos negócios e de como a gente vai prosperar com Supera aí na sua região, transformando a vida das pessoas aí, transformando a vida da cidade, do bairro, enfim, vamos alaranjar o Brasil. Essa é a nossa principal missão. Gratidão a todos e até o próximo encontro do Supera. Tchau!